Na última aula, nós falamos sobre a experiência com Jesus e a forma como nós o reconhecemos. Se Jesus é apenas uma boa referência para nós, de uma boa pessoa, ou se Jesus é de fato aquilo que tem propósito em ser, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que se entregou por nós e nos garantiu vida e vida eterna. Também nós falamos sobre, nesse processo de conversão, após essa experiência com Jesus, de Jesus entrar na nossa especialidade e atuar na nossa vida, o custo de entregar tudo. É sobre isso exatamente que eu quero falar com você nessa terceira aula. Nós precisamos falar sobre o quanto custa ser um discípulo de Jesus. Trago para você uma referência, uma recomendação de leitura, o texto de Bonhoeffer, Discipulado é o livro. Um teólogo de guerra que contribuiu muito experimentando na vida prática o que é estar diante de discípulos de Jesus e diante de um mundo terrível e caído. Existe um conceito apresentado no livro Discipulado que Bonhoeffer fala sobre graça barata e graça gloriosa, a graça preciosa. A graça barata é aquela que não se submete ao arrependimento dos pecados. A graça barata é aquela que não está interessada no compromisso de ser um discípulo de Jesus. É considerar que Jesus é apenas um Salvador, que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida eterna sem nenhum custo. É claro que a graça de Deus não olha para os nossos méritos. A graça de Deus é favor imerecido de Deus. Nós não conseguimos mudar o caráter de Deus. E não existe nada em nós que atraia e também não existe nada em nós que é capaz de limitar o amor de Deus sobre a nossa vida. Mas é também muito sério entender que a graça nos leva a uma vida de compromisso. E não podemos simplesmente ignorar o fato de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Não podemos nos limitar e limitar a atuação de Deus na nossa vida como quem nos dá simples privilégio de viver e não nos leva a um movimento de vida. O texto que eu quero ler com você está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, que é em um discurso de Jesus. Jesus não está falando só agora para os seus discípulos, mas também está falando para uma multidão. Eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 25 do capítulo 14 de Lucas. Uma grande multidão seguia Jesus, quando se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver que possui dinheiro suficiente para terminá-la. Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: este aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se, ao concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe? Da mesma forma, ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Jesus está aqui anunciando e declarando o custo de ser um discípulo. E é importante que nós tenhamos essa avaliação, para que a nossa vida cristã, a nossa jornada de fé, não seja irresponsável. Muito pelo contrário, que estejamos cientes
de que estarmos sobre o caminho que Jesus nos levou a viver é estarmos em um caminho onde tudo que nós temos está diante do Senhor que vai à frente. Não precisamos mais reter coisa alguma, porque a nossa segurança não está naquilo que nós podemos produzir, não está naquilo que nós somos, não está naquilo que nós temos. A nossa segurança está no Senhor que vai à frente. Por isso, discipulado custa muito. Ser discípulo de Jesus é alto preço, é privilégio da graça, o favor imerecido, mas o processo do discipulado, caminhar com Jesus nessa jornada, nos envolve a uma responsabilidade muito, mas muito grande. A pergunta para essa aula é a seguinte: o quanto você tem avaliado o preço que você tem pago nesse processo de discipulado? Você, como discípulo de Jesus, o quanto você tem empenhado a sua vida e o quanto você tem entregado. Se você tem retido algo, se você tem procurado entregar uma parte somente, ou se você está completamente exposto ao processo de ser um discípulo de Jesus. Esse é um desafio, custa muito. Entenda que ser discípulo de Jesus não é fácil. É mais fácil você ter a sua segurança por você mesmo. É mais fácil que você consiga fazer pelas suas próprias mãos. Mas eu garanto para você que, pela dificuldade, pode ser a maior, é a melhor satisfação em viver uma vida cujo a nossa esperança está no Senhor e na eternidade, e não naquilo que se esvai com o tempo. Que Deus abençoe você, que você faça essa reflexão. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o processo de transformação, porque na medida que entregamos tudo, também somos, pelo Espírito Santo, transformados como discípulos de Jesus.